Hoje eu vou contar uma história que me fez pensar o que faz sentido nessa existência. Olá pessoal, eu sou a Linda e hoje eu vou contar a história de um garoto, de um menino que gostava de usar brinco. Só que ele usava brinco escondido da sua avó. A sua avó já era de uma idade um pouco avançada e aparentemente a avó era uma pessoa assim muito rígida, muito certinha. E o garoto, ele gostava de usar brinco, só que quando ele ia visitar a avó, ele tirava o brinco. Aí um dia ele pensou, minha avó, ele ia visitar a avó e ele disse, minha avó, ela nem vai perceber, nem vai se dar conta que eu estou de brinco. E o pai do menino disse assim, não vá de brinco, porque a sua avó pode ficar chateada, pode ficar até chocada, digamos assim, né? Aí, naquele dia, o menino pegou e não obedeceu o pai. Ele pegou e seguiu a sua intuição, como se fosse uma intuição, assim, sabe? Pegou e foi de brinco. Aí, chega na casa da avó, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco, a avó olhou bem sério pro menino e falou, que é isso na sua orelha? Aí o pai já beliscando o menino, falei pra você não vir de brinco. Aí ele, avó, ele agindo naturalmente. A avó é um brinco. Daí nesse instante, a avó encheu os olhos de lágrimas e ela disse pra ele, o seu avô usava um igualzinho a esse. E naquele momento, tanto o filho, que era o pai do menino, tanto o menino, eles perceberam que ela estava emocionada. Ela estava chorando, mas de alegria. Porque isso trouxe uma memória, uma lembrança boa do seu avô. E foi tão boa a lembrança que a avó conseguiu falar sobre o seu avô e como eles eram parecidos demais. E aquele dia foi algo histórico na família, porque de um lado as pessoas achavam, por exemplo, o menino e o pai achavam que a avó era muito rígida, muito caxias, muito certinha. E por outro lado, eu acho que as pessoas não davam abertura para ela ser ela mesma. Então, sabe quando duas pessoas ficam achando uma coisa e uma acha uma coisa, a outra acha uma outra coisa, e só que não tem um diálogo para complementar isso. E aquele foi algo assim inesperado. Mas como o menino, ele agiu naturalmente, ele seguiu a sua essência, e isso trouxe para eles uma história boa. Aí a avó começou a contar as peripécias do avô. Contou que o avô gostava de usar brinco, gostava de tocar guitarra e outras coisas mais. E essa história, ela nos traz uma lição, algumas lições, né? A gente não sabe o que o outro está pensando. Às vezes a gente fica pensando na nossa cabeça, mas fulano não gosta disso. Mas você já perguntou por fulano? E nós falamos também da juventude, muitas pessoas falam da juventude que eles são aborrecentes. Eu discordo completamente disso. Nós, quando nós fomos adolescentes, a gente errou muito, a gente caiu muito, errou, aprendeu, e assim é a vida. Nós temos que aprender às vezes com os nossos erros. E os pais, às vezes os avós, eles querem tirar isso. Alguns protegem demais, outros, como é que se diz? É muito rígido, quer que a pessoa seja daquela determinada forma. Eu aprendi muito com os meus filhos. O meu primeiro filho, eu achava que ele era uma extensão de mim, que ele ia fazer tudo que eu tive vontade e não
fiz. Aí eu queria que ele fosse estudioso, que eu sempre gostei de estudar. Não, meu filho vai ser estudioso, vai fazer faculdade e tal. E eu era muito rígida com ele nessa questão. E aí ele veio para me dizer que ele é um ser independente, que ele não sou eu. E com a minha filha mais nova, ela veio também e me ensinou muita coisa. Ela me ensinou que ela quer ser o que que ela é um ser independente de mim, não é uma extensão. Ai, os filhos, as pessoas, se você reparar, as pessoas sempre estão nos ensinando. Essa história me emocionou demais, porque tantas vezes a gente vê e também age de uma forma que não é natural, que foge da nossa essência, foge do nosso ser verdadeiro. Nós perdemos muito tempo, perdemos oportunidades de fazer o bem, de criar momentos especiais, de criar momentos incríveis, de criar história na nossa família. Então, se você se deixe ser sem julgamentos, é tão libertador quando nós somos o que somos. Eu espero que essa pequena história tenha de alguma maneira contribuído para vocês. Muito obrigada, beijos e até a próxima.